Olá a todas e todos. Esse áudio da diretoria da UFSCar tem a finalidade de trazer aqui a reflexão, né, um pouco do debate sobre essa questão que mobiliza a educação a nível nacional, que é o novo ensino médio, né? A diretoria da UFSCar, juntamente com outros sindicatos de educação, movimentos sociais, movimento estudantil, também defende a revogação do novo ensino médio, né? E temos pelo menos três elementos assim que nós consideramos importantes para justificar essa defesa. O primeiro deles é o contexto da criação da lei do novo ensino médio, que na verdade foi através de uma medida provisória num governo de transição, que foi o governo Michel Temer, que assumiu após o impeachment da ex-presidente Dilma, e um governo que teve uma característica de aprofundamento de algumas políticas neoliberais, né? Importante lembrar que foi o governo que aprovou a emenda constitucional 95, limitando o teto de gastos, né, do serviço público, aprovou a própria Base Nacional Comum Curricular, não é? Soltou um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, onde, entre outras coisas, defendia que não deveria haver, estava nas entrelinhas, mas estava ali a defesa, colocando em questão o uso, né, de verbas públicas constitucionais para a educação. Então, desvincular da Constituição Federal os gastos, 18% do governo federal, 25% de estados e municípios, né? Então, foi um governo que teve como característica o aprofundamento de políticas neoliberais e, no nosso entendimento, o novo ensino médio foi uma dessas políticas, né? O segundo argumento é que a proposta em si, ou seja, que está no corpo da lei, é muito produz muitas desigualdades, na verdade, né? Então, o aumento da carga horária, que por princípio, ou a princípio, né, não é uma coisa necessariamente ruim, porque há um debate na educação brasileira sobre o caráter de educação integral, né? Mas nas condições que nós temos hoje da juventude, quer dizer, hoje são 9 milhões de jovens no ensino médio, é uma juventude que precisa trabalhar. Então, esse aumento da carga horária no ensino médio, proposto, né, gradualmente até 2024, traz e tem trazido problemas concretos, né? Nós estamos vendo no estado de São Paulo através da implementação das escolas PEI, né, o Programa de Ensino Integral, né? A retirada de disciplinas a partir das áreas de concentração, né, das grandes áreas de concentração. Então, o governo, né, a proposta diz que o conteúdo das disciplinas vai estar presente, mas não necessariamente as disciplinas. Nós temos visto isso na efetivação dessa proposta de ensino médio, lembrando que o governo dizia, né, o governo Temer dizia, olha, tem muita disciplina no ensino médio, né, 13 disciplinas. Hoje o estado de São Paulo, por exemplo, tem escolas com 29, né, através das eletivas, né, e da constituição de um currículo com caráter bastante empreendedor, inclusive, e de aumento, né, do tempo da permanência dos alunos e alunas. Então, isso tem gerado, inclusive, e o movimento estudantil tem falado disso, uma menor condição de preparo dessa juventude, por exemplo, para fazer uma prova do Enem e ingressar numa universidade pública, né? É importante lembrar também duas coisas. A lei permite a aproximação das escolas com empresas que prestem serviço de ensino à distância. Então, é uma política também de colocar uma parte do currículo e das atividades com ensino à distância. E nós vimos na pandemia que as condições estruturais da maioria dos estudantes no Brasil, população mais pobre, enfim, mais vulnerável, de dificuldade de acesso à internet, a aparelhos, a celulares, computadores, etc., né? E os itinerários formativos, que foi vendido, talvez a coisa mais vendida na época, né, de que o aluno iria escolher o seu itinerário formativo, não é bem verdade, porque o itinerário formativo é da escola,
não é do estudante. Então, se um aluno quer prestar uma engenharia e estudou numa escola estadual de itinerário formativo de outra área de conhecimento, ele vai ter, nessa lógica, mais dificuldade de entrar num curso de engenharia. Lembrando que a prova do Enem vinculada ao novo ensino médio, para a prova do Enem, a prova será do itinerário formativo de escolha da carreira, não daquela que o estudante fez durante o seu ensino médio, né? E um terceiro elemento que, por conta dessas condições todas, na nossa avaliação, não tem como revisar a proposta do novo ensino médio. É preciso repensar o ensino médio, não aquele anterior, que era efandonho, que os alunos e alunas não gostavam, mas essa proposta, ela também ela tem um elemento de exclusão social muito grande, né? O exemplo das escolas PEI, como eu falava, no estado de São Paulo, escolas regulares de 1.000 estudantes, no ano seguinte se torna PEI para 300 estudantes, né? Então tem uma massa de jovens que não estão estudando em função dessa situação, né? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio de 2012, que nos trazem uma boa referência de discussão, de construção de um modelo de ensino médio que a gente talvez pudesse utilizar, né? Bom, diante de tudo isso, o PROIFES, o GT de Educação do PROIFES vai organizar um seminário nacional no mês de maio, provavelmente dia 5 e 6 de maio, e acho que é importante que professores e professoras do Instituto Federal, em São Carlos, possam participar. A gente quer fazer uma discussão com um conjunto de docentes do Instituto Federal para saber o que estão pensando com relação à reforma do ensino médio e organizar as pautas de reivindicação e nos incorporarmos, vamos dizer assim, nas lutas por uma educação de qualidade, que seja para todos e todas, em todos os níveis, e principalmente no ensino médio, que é um período, um momento da formação da juventude que tem promovido uma discussão nacional há muitos anos, mas pelo menos há 20 anos, e 20 anos para cá, tem sido um debate mais central nas políticas educacionais no Brasil. Então, a gente quer convidá-los e convidá-las a participar dessa discussão da UFSCar e também participar do Seminário Nacional em maio. Um abraço.